Boa tarde, pessoal. Eu sou Dante Marfra, sou aluno de farmácia e vim aqui apresentar o meu PIBIC para vocês. Ele é a quantificação de espécies reativas de oxigênio no hipotálamo de ratos tratadas com inibidor de diacilglicerol-quinase. Bom, primeiramente, o que é a febre? A febre é a elevação da temperatura corporal em resposta a processos inflamatórios infecciosos ou não infecciosos, e é acompanhada por uma resposta neuroinflamatória. As substâncias responsáveis por causar a febre são denominadas de pirógenos, e em modelos experimentais, o lipopolissacarídeo geralmente é o mais utilizado. Uma análise proteômica do hipotálamo realizada pelo nosso grupo revelou uma complexa interação entre vias de sinalização durante a febre, e dentre as proteínas que tiveram sua abundância aumentada, destaca-se a diacilglicerol-quinase, ou DGK. E a DGK regula o balanço entre o diacilglicerol e o ácido fosfatídico, também regulando a ativação de PKC, a proteína quinase C, que, quando inibida, também inibe a resposta febril, a produção de citocina inflamatórias e reduz a formação de ERO, que são espécies reativas de oxigênios. Assim, o objetivo desse trabalho foi investigar se a inibição de DGK regula a febre e a produção de espécies reativas de oxigênio no hipotálamo durante a febre em ratos. Bom, agora a metodologia. Foram utilizados ratos machos variedade Vistar, mantidos em ambiente com temperatura controlada sob um ciclo claro-escuro de 12 horas, e os protocolos para os usos de animais foram aprovados pelo Comitê de Ética. Para a mensuração da febre, a aferição da temperatura corporal foi realizada por transmissores implantados na cavidade peritoneal dos ratos, registrada em intervalos de 15 em 15 minutos, prosseguindo até 5 horas após a injeção do LPS. No dia do experimento foi feita a administração de LPS ou salina e os grupos receberam pré-tratamento com inibidor ou veículo. Após 5 horas, os animais foram eutanasiados, o hipotálamo foi dissecado e imediatamente congelado para posterior análise. Para as medidas de espécies reativas de oxigênio por ressonância paromagnética e eletrônica, as amostras foram lavadas 2 vezes em tampão KHB, então foram adicionada uma solução de CMH, a 200 micromolar. As amostras foram então incubadas e congeladas em nitrogênio líquido para depois serem medidas usando o equipamento de RPE. Os dados foram analisados por análise de variância de uma via e valores de P menores que 0,05 foram considerados significativos. Agora, os resultados. A administração do LPS induziu um aumento na temperatura corporal, o que pode ser observado pelo aumento significativo na variação de temperatura, que é a diferença entre a temperatura aferida na quinta hora e a temperatura basal, quando comparados os grupos veículo LPS e veículo salina. O pré-tratamento com o inibidor de DGK promoveu uma redução na variação de temperatura quando comparado ao grupo veículo LPS. Como esperado, juntamente com a febre, a administração de LPS ocasionou um aumento significativo na produção de espécies reativas de oxigênio no hipotálamo dos animais. Entretanto, apesar de reduzir a temperatura, o pré-tratamento com o inibidor não alterou a produção de ERO hipotalâmica induzida por LPS. Discussão. No presente estudo foi investigado o efeito do uso do inibidor de DGK sobre a febre e a produção das espécies reativas de oxigênio, e foi verificado que, apesar de reduzir a febre, não houve uma diferença significativa com o uso do inibidor para a redução dessas espécies no hipotálamo dos animais. Mas, embora não tenha sido significativo, verificou-se um aumento na produção dessas espécies quando comparados os grupos veículo LPS e veículo salina, e esse resultado é condizente com a literatura, uma vez que os dados indicam um aumento de até 60% na concentração das espécies reativas de oxigênio no hipotálamo dos animais após a administração intravenosa do LPS. Portanto, o tratamento com o inibidor de DGK se mostrou eficaz apenas para a redução da temperatura corporal. Os resultados obtidos durante a execução desse estudo confirmam um aumento na quantidade de espécies reativas de oxigênios hipotalâmicas durante o processo febril, sugerindo que tais radicais possam estar envolvidos com o processo inflamatório. No entanto, a redução da temperatura que acontece com o uso do inibidor durante a febre pode não estar relacionada com os níveis dessas espécies no hipotálamo, tendo em vista que não houve uma redução significativa na concentração dessas substâncias em decorrência do uso do inibidor.